Olá, eu sou a Ana e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com conhecimento em desenvolvimento pessoal e as leis universais, lei da atração, lei da exposição. E a experiência de hoje é sobre como eu conquistei o meu apartamento com a lei da atração. Vou primeiro contextualizar um pouco, depois eu foco mais no que eu utilizei. Lá em 2015, eu e meu então namorado, que hoje é meu esposo, nós estávamos procurando apartamento para poder comprar. E eu um dia fui caminhar próximo ali de onde eu morava e tinha um stand da MRV. Eu entrei nesse stand de vendas, né? Conversei com o vendedor, ele me mostrou o decorado e eu me apaixonei. Eu gostei da localidade, gostei do apartamento, me deu uma sensação tão boa assim por dentro. Eu falei, nossa, eu gostaria muito de morar nesse lugar. Levei alguns folders para casa, né, para poder dar uma olhada, levei a simulação que a gente tinha feito. E naquele momento o valor, né, do apartamento, a simulação que foi feita, aquilo não cabia na nossa realidade, que eu estava começando, né, a trabalhar de carteira assinada há bem pouco tempo. Então eu deixei aquilo ali e segui a vida. Quando foi em 2016, nós já estávamos preparando o nosso casamento. E novamente veio aquele sentimento, né, aquela vontade de olhar sobre um lugar para morar, de olhar apartamentos para a gente poder comprar. A gente chegou em uma outra construtora, que não era a MRV, que foi a primeira que eu fui, e lá a gente gostou também de um apartamento. Eu não gostei muito da localidade, tá? Eu gostei mais assim, do estilo do apartamento. A gente aplicou para aquele apartamento, fez a simulação, encaminhou a documentação e estava dando tudo certo, né, até o momento. Aí depois que a gente passou os documentos, houve uma certa demora na resposta da construtora. E depois dessa demora, eles informaram que não era possível a gente continuar o processo, mesmo que estava dentro das nossas possibilidades na época, porque havia um problema, uma pendência na Caixa Econômica Federal no meu nome, uma dívida. Eu fui atrás para ver o que era, né? Descobri que não tinha nenhuma pendência, nenhuma dívida, inclusive pedi uma carta da Central da Caixa Econômica de Brasília para poder comprovar que eu não tinha nenhuma pendência, mas mesmo assim não foi possível continuar esse processo. Quando aí nós continuamos, né, dando uma olhada, mas eu já estava um pouco tristinha, porque não tinha dado, eu queria aquela oportunidade, mas nós continuamos dando uma olhada, comecei a pesquisar na internet. Fui para a internet ver vídeos sobre como funcionava o processo de financiamento, sobre, olhei sites, né, de apartamentos à venda na região que eu morava, continuei dando essa olhada. Quando foi em 2017, nós nos casamos em janeiro, e nós decidimos que a gente iria juntar o dinheiro, né, durante um tempo, juntar uma grana durante os 3 anos, para poder futuramente voltar a pensar novamente nesse assunto e dar entrada no nosso apartamento. Mas eu sentia assim no meu coração aquele desejo, sentia que eu não podia deixar isso assim solto, esse assunto de lado, né? Porque era uma coisa que eu queria muito. Então, mesmo nós tendo combinado, né, queria fazer isso, de juntar uma grana e mais para frente pensar novamente em comprar um apartamento, eu decidi agir de uma forma diferente. O que eu comecei a fazer? Continuar vendo vídeos na internet, né, sobre como funciona o processo de financiamento. Estava numa época que os youtubers, várias pessoas faziam vídeos sobre tour no AP, adorava ver os vídeos para ver a disposição dos móveis, para ver a cor das paredes, para ver a decoração das pessoas e já imaginar como o meu apartamento seria decorado. Eu comecei a fazer no Pinterest pastas de apartamentos parecidos com o apartamento que eu tinha visto da primeira vez na MRV, com o apartamento decorado. Comecei a juntar pastas assim de cômodos, de sala, de quarto, disposição dos móveis. E a gente começou também a ir em feirões, né, de imóveis, da Caixa, de várias empresas, para poder dar uma olhada. Aí chegava lá no feirão, a gente agia como se fosse comprar, mesmo tendo combinado que isso não aconteceria naquele momento, a gente resolveu agir como se fosse. A gente chegava, perguntava, pegava todas as informações e fazia simulação. Tanto que a gente saía cheio de folha, cheio de papel, né, dos lugares, porque a gente gostava de fazer isso, a gente gostava de viver esse processo como se aquilo fosse acontecer. Mesmo com a ideia de que isso fosse acontecer futuramente. E assim foi indo. Em 2018, meu esposo já estava trabalhando numa empresa que fazia material, né, fornecia concreto para as construtoras. E lá nessa empresa, um dia foi uma corretora e ele conversou com ela e ela mostrou para ele 3 oportunidades, né, de apartamento que estavam à venda, que ela estava trabalhando no momento. Aí ele trouxe para mim, né, essas oportunidades, essas folhas, e a gente começou a fazer conta, começou a olhar, comecei a pesquisar sobre os apartamentos, né?
E uma daquelas possibilidades, né, das 3 que ela havia mostrado, uma daquelas que estava à venda era justamente o empreendimento que eu havia olhado em 2015 e que eu tinha amado da MRV. Em 2015, eles estavam vendendo um apartamento na planta. Já agora, em 2018, o apartamento já estava finalizado, né? Já estava em processo de entrega. Então era o mesmo empreendimento e como eu vi que era o que eu tinha gostado e o que nas nossas contas deu dentro das nossas possibilidades, foi o que a gente aplicou. Então, a gente fez o mesmo processo que a gente havia feito na outra empresa. Entrou em contato com a corretora, encaminhou a documentação para ser analisada, e essa análise até que não demorou tanto, né? A gente obteve uma resposta positiva e chegou o momento de ir ao banco para poder conversar e assinar os papéis, fazer a parte burocrática. Como antes eu já havia assistido muitos vídeos sobre isso, eu já estava inteirada, já estava me sentindo segura, né, dentro desse processo. E já tinha o conhecimento das coisas, conforme as coisas iam acontecer. Acho que isso foi muito importante para a gente conseguir ter uma paz, né, durante essa parte burocrática. Aí chegando no banco, foi explicado tudo direitinho e chegou a parte de a gente efetivamente assinar os papéis e comprar o apartamento. Para essa compra era necessário ter o valor, né, de uma entrada, que não era tão alto, mas era o valor de uma entrada para poder comprar o apartamento. E a gente tinha combinado em juntar esse valor durante alguns anos, só que tinha se passado pouco tempo, nós não tínhamos o valor completo para dar de entrada. Aí o que nós fizemos? Conversamos, né, com alguns familiares, contamos o que a gente estava fazendo, qual era o nosso pensamento, que a gente estava prestes, né, conseguir um apartamento e que só necessitava desse valor de entrada, e eles prontamente nos ajudaram a completar o valor para que nós conseguíssemos pagar a entrada do apartamento. E assim foi. Nós assinamos o contrato, fizemos a compra do apartamento e foi iniciado todo aquele processo burocrático da documentação até o dia da entrega das chaves. Eu iniciei, né, esse processo de pensar, de imaginar, de conhecer o apartamento lá em 2015. E no dia, não vou lembrar o dia exatamente, mas no mês de agosto de 2018, nós efetivamente nos mudamos para o nosso apartamento. O mesmo apartamento que eu tinha visto lá em 2015, né, o mesmo empreendimento, o mesmo condomínio, e esse apartamento é o que nós nos mudamos em 2018. E olhando, né, essa trajetória, eu gosto de pontuar algumas coisas que eu falo, eu consegui através da lei da atração, mas não foi algo que eu pensei e de repente caiu na minha mão, né? Eu acredito, e a forma que a lei da atração, né, funciona, ela funciona sempre, na vida de todo mundo, atraindo coisas boas ou ruins, mas eu acho que a gente pode ser intencional. E acho que foi isso que eu fiz. Utilizar a intenção, o meu desejo a meu favor. Porque a gente tinha o desejo, né, de ter um apartamento, eu pesquisava muito sobre isso, eu estava envolvida, né, nessa questão de compra, de visitar apartamentos, de ir em feirões, de saber como funciona o processo, de ficar pensando na decoração, ficar pensando na disposição dos móveis, ver muitos vídeos sobre isso, né, fazer pastas imaginando como seria o meu apartamento, essa parte da mentalidade, porque eu poderia muito bem ver que não deu, que não estava dentro das possibilidades, falar, eu não vou comprar porque eu não posso. Mas não, eu sabia que em determinado momento aquilo ia acontecer. E uma coisa interessante era também não ficar frustrada quando não dava. Eu sabia que não dava naquele momento, mas tinha a esperança, o sentimento de que futuramente esse momento ia chegar. Eu queria estar preparada, queria estar animada, e todo esse processo, né, de ficar me visualizando, de pensar sobre como seriam as coisas quando eu estivesse no apartamento, isso me ajudava a manter viva essa fé de que um dia a gente iria conquistar o nosso apartamento. Então esse é o meu relato, né, de como foi a conquista do apartamento com a lei da atração. Acredito que a lei da atração ela funcione atraindo, né, pra gente tudo aquilo que a gente, coisas semelhantes daquilo que a gente vibra. Se eu estava vibrando na alegria de um apartamento, eu estava vibrando na expectativa de um apartamento, se eu estava vibrando vendo decoração de apartamento, se eu estava vibrando aprendendo sobre como funciona o processo de financiamento, se eu estava vibrando positivamente nisso, né, eu iria atrair coisas semelhantes, né, iria atrair para mim coisas semelhantes àquilo que eu estava vibrando. Então esse foi o vídeo, essa foi a minha experiência, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem que eu esclareça um pouco melhor algum ponto, vocês podem comentar aqui. E espero trazer para vocês, né, mais experiências, mais dicas, para inspirar aí vocês a fazerem também, né, esse processo de usar a lei da atração ao seu favor, para que vocês possam também conquistar aí coisas legais na vida de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!